Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pad Games e hoje trazendo para vocês mais um vídeo de análise dos episódios de Digimon Adventures. Hoje vamos falar sobre dois episódios, né? O episódio 22 e o episódio 23, porque na semana passada eu não consegui trazer porque eu precisei fazer uma viagem de emergência para cuidar da minha mãe, que passou por uma cirurgia bem sériazinha, mas eu já estou de volta e vou fazer aqui um vídeo para os dois episódios, tá? Mas antes de começar, aquele recado de sempre, né? Deixa seu like, se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo que vai ajudar demais o nosso trabalho e também dá uma passadinha no primeiro link na descrição, que é a nossa página do Apoia. Se você quiser ajudar a gente de alguma maneira, fazer parte do nosso grupo no Discord, vai lá dar uma olhadinha nas recompensas que tem, sem compromisso nenhum. Bom, então falando um pouquinho sobre o episódio 22, né, o Sagitário Azul Indomável, né, que aqui, pegando pelo título ali, né, a palavra Sagitários, ela é feita por dois kanjis que significam asas metálicas, né, que vai fazer referência à grande evolução que teremos aqui do Eri Garurumon, mas a gente já fala diretamente sobre isso. Bom, basicamente a gente viu no episódio 21 ali no finalzinho que eles conseguem entrar pelo Eldoradumon ali, que é a grande base do Devimon, né? Então eles começam ali caminhando, conversando um pouquinho sobre como que o TK chegou aqui no Digimundo. Ele explica que já fazia um tempo que ele ouvia uma certa voz chamando pelo nome dele, né? Esquizofrenia, que é o nome da criança, né? Tadinho TK, mas que basicamente era o Digimon sagrado, né? No caso o Angemon, que estava chamando pelo TK já fazia um bom tempo, né? E aí ele conta que ele conseguiu assistir a Batalha dos Dias Escolhidos ali, né? Contra o Nidhoggmon, e o Matt fica até impressionado com esse tipo de coisa, né? E acho até interessante que nesse episódio trata muito sobre a determinação do TK, né? A gente não vê mais uma criança chorona, uma criança que hesita muito, assim como era lá na temporada original de Digimon Adventures, né? Aqui a gente tem um TK muito mais empenhado, né, na missão dele, né, ele já tá meio que comprado com esse mundo. E daí aqui eles são atacados pelos pequenos Chikurimons ali, né, mas o Gabumon e o Agumon já se prontificam a defender, principalmente o TK, né, o Gabumon fala, não, eu tenho que proteger o TK porque o Matt já tava há muito tempo querendo encontrar o irmão mais novo dele. Uma coisa que eu acho muito legal nessa série do Adventures novo é como eles estão aproveitando bem as fases dos Digimons, assim, né, a gente vê muito mais as fases de evolução sendo mais melhor utilizadas, digamos assim, né? Então a fase criança ali com o Gabumon e com o Agumon sendo batalhando, né? O Greymon e o Garurumon, e até mesmo agora as formas perfeitas, né? Tanto o Metal Greymon quanto o Eri Garurumon, que eles acabaram meio que atropelando isso nas outras temporadas, mas aqui eu tenho gostado bastante da utilização que eles estão dando para cada um, né? Tanto que no momento em que é mostrado o toque, a gente vê ali os Digimons batalhando bastante na forma do Tentomon, da Piomon, da Palmon e do Gomamon, né? Até que eles chegam a de evoluir, porque eles querem impedir que aqueles Digimons de evoluam o mais rápido possível. Porque o Izzy, ele falou no episódio anterior, né? Ele falou, mano, a gente não pode deixar esses caras chegarem na forma extrema, né? Na forma mega deles, porque senão isso vai ser um grande problema. Mas, enfim, quando eles chegam no salão onde tá o Digitama do Angemon, né, eles começam a batalha com o Skull Knightmon, e aparece até o Devimon explicando qual que é o plano dele, né? Que é de corromper o Digitama ali no poço de miasma, né, poder infectar esse pequeno Digitama com o Digimon sagrado. E se você conseguir converter uns Digimons mais poderosos pro seu lado, daí é um ótimo plano, certo? Certo. Fazendo um pequeno parênteses aqui, né, nós vemos uma cena onde a Mimi tá indo até onde a Sora e o Izzy estão, né, pra poder ajudar eles com a batalha, poder ajudar a Palmon e o Gomamon, inclusive o Joe também tá indo pro local, e aí a Mimi tá sendo levada pelo seu chofer, né, porque ser rico é uma facilidade muito grande. Mas eles estão pegando muito trânsito, né, então ela começa a falar assim, ah, vira aqui, vira lá, que não sei o que, porque ela conhece o caminho, e daí o chofer, ele fala uma coisa bem interessante, que me chamou a atenção, é que ele cita o avô da Mimi, né? Que o avô também, ele costumava andar muito pelas ruas ali, então ele conhece bem o caminho. Eu tô achando que esse avô vai ser importante de alguma maneira, assim, nem que seja pro desenvolvimento da Mimi, né? Ele que vai ser a grande figura familiar ali da Mimi. Mas o Izzy descobre que, na verdade, aqueles Digimons que estão ali na Network, eles estão reunindo energia e enviando para o Digimundo. Exatamente como foi com o Nidhoggmon, né? Que ele estava suprindo a energia de Tóquio ali com a Tóquio Fake, né? Buscando essa energia, roubando essa energia. Só que o Devimon tá fazendo isso e armazenando ele num simples cristal, que nós já vamos falar sobre ele também, mas ele já aproveita ali que os Dias Escolhidos estão sendo um pouco mal criados, já evolui o Skull Knightmon para Dark Knightmon e começa a dar o maior problema para eles, porque eles já estão tomando um pau, já fazia um tempo, né? Porque o Skull Knightmon já tava dando um pau no Greymon e no Garurumon, daí evoluiu, tava dando um pau no Metal Greymon e no Eri Garurumon exatamente igual.
Mas o TK ele vai avançando porque ele precisa salvar o Digitama, né? Então ele meio que vai sozinho tentar ajudar o Digitama que estava sendo mergulhado no miasma, né? E no momento ali que ele estava quase caindo, ele consegue resgatar com a ajuda do Yamato, que também ajuda, né? Nesse momento, o o Dark Nightmon, ele acaba dando algumas flechadas no Erigarurumon, aí faz ele pensar, poxa, não posso desistir, eu tenho que fazer igual o TK, etc, etc, etc. E daí acaba ativando a evolução dele, né? Porque o Metal Greymon já foi meio colocado de escanteio, né? Daí o Erigarurumon consegue, então, ativar o seu upgrade, né? Assim como o Metal Greymon evoluiu para a forma Alterus, o Erigarurumon ele evoluiu para a sua forma Sagittarius, que basicamente é o nome do equipamento que foi nas costas deles, que também faz uma menção ao Erigarurumon X. E teve muita gente que ficou confusa, né, se perguntando por que se chama Sagitários, o nome do equipamento e tal, e eu sugiro que vocês vão no vídeo do Geração Digimon, que eles explicam bastante sobre isso, sobre a simbologia do Sagitário, né, que muita gente associa ao Centauro, só que basicamente o Erigarurumon não vira qualquer Centauro, mas de que Sagitário, a constelação de Sagitário, está muito mais associada ao arco e flecha, né, o arco e flecha que é o grande símbolo de Sagitário. E se você for ver bem, assim, se apertar bem os olhinhos para poder olhar, o Dark Nightmon usa arco e flecha em cima do Erigarurumon, que inclusive ele absorve essas flechas, né? Dando meio que a entender que é isso que ativa o upgrade dele. Se bem que no episódio anterior ele também tinha sido contaminado pelo miasma nas costas, né? Assim como o Metal Greymon foi contaminado pelo miasma e isso ativou o upgrade dele. Então o Erigarurumon surge com as asas metálicas, né? Que são os dois kanjis que formam o nome de Sagitários, e ele consegue uma mobilidade muito maior. Ele se torna muito mais veloz, tanto que ele consegue salvar o TK e o Yamato, que estavam quase caindo no poço de miasma. E além disso, ele consegue criar uns sabres de luz ali, uns tiros lasers, o que eu acho interessante, que faz um bom meio termo ali em direção ao Metal Garurumon, né? Porque o Erigarurumon ele sai de uma forma fera, de uma forma bestial, para uma forma metálica, né? E isso faz um bom meio caminho ali para ele chegar na forma metálica, né? Porque ele já tem peças metálicas no corpo, para ele ir pro Metal Garurumon, assim. Pois bem, a batalha continua, mas o Dark Nightmon continua sendo superior aos Dias Escolhidos, né? Existe muito isso de que no lore falam que o Dark Nightmon ele rivaliza, por mais que ele seja numa forma perfeita, ele rivaliza com Digimons no nível Mega, né? Então, tipo, ele é muito superior, ele é muito poderoso. E isso faz a gente se questionar, né? Por que ele tá obedecendo o Devimon se o Devimon é um nível abaixo, né? Mas o Devimon deve ter seus planos, deve ter aquilo que diz o porquê que ele tá ali no comando, né? Tanto que a gente viu ele meio que respondendo a um Digimon informação, e que deve ter muita relação com o cristal que ele tá segurando, que a gente já vai conversar sobre isso, calma, segura. Pois bem, no meio da batalha, o device do TK acaba acionando e o ovo, o Digitama dele acaba nascendo, né? O Poyomon acaba nascendo, destruindo completamente aquele castelo em que eles estavam, né? Tipo, só o nascer do Digitama já destruiu tudo, basicamente. E aí nós temos a aparição do Devimon ali falando com o Digimon sagrado, né? Falou, pô, meu grande amigo, né? Então ele já tem um nível de proximidade com esse Digimon, já tem um passado com ele. E que ele vai fazer de tudo para trazer esse Digimon sagrado pro lado dele. Ou seja, dentro daquele panteão que a gente viu, né? Com a Hagelmon, com a Ophanimon, com o Serafimon e os outros anjos, ele pode ter sido muito bem um desses anjos e foi corrompido, né? E agora ele tem esse plano de corromper o seu querido amigo. Bom, esse episódio 22, ele sofreu muita flutuação ali de animação, né? Tinha hora que tava muito feio, tinha hora que tava muito bonito, né? Mas eu tenho percebido um padrão dessas séries que começaram no primeiro semestre de 2020 e que acabaram sendo impactados pelo Covid-19, pela quarentena, pelo home office, né? Então, meio que faz sentido ter essa flutuação, então eu tô tentando dar uma relevada nesse tipo de coisa pra meio que, né, tentar respeitar um pouquinho o trabalho dos animadores, que não deve ter sido fácil nessa época de pandemia. Mas, basicamente, esse episódio não trouxe, tipo, grandes novidades ou grandes coisas assim. Mostrou um pouquinho do plano do Devimon, mostrou ali aquele cristal que a gente já vai falar um pouquinho sobre, mas o Skull Knightmon sendo um inimigo ali quase que imparável, né? Os Dias Escolhidos não conseguiram lidar com esse inimigo, e aí o Poyomon veio para salvar mais uma vez, né? O Digimon sagrado apareceu mais uma vez,
como quase como um deus ex machina ali, né, como uma solução mais fácil. Mas eu particularmente gostei bastante desse episódio, assim, ó, achei pelo menos no nível do Metal Greymon, né, até porque eles são quase que duplinhas e parzinhos, como teve pro Tai, teve pro Yamato também, e eu gostei bastante da evolução, né, do upgrade que tivemos para o Erigarurumon, que foi o Sagittarius Mod, né, o Sagittarius Mode. Mas agora vamos falar sobre o episódio 23, que é Devimon, o Mensageiro da Escuridão, que faz bastante referência ao episódio da primeira temporada, lá da temporada original de Adventures, que era Devimon, o Mensageiro das Trevas, que é aquele episódio que eles entram na mansão e o Devimon acaba aparecendo quase que pela primeira vez ali para ameaçar os escolhidos, né? E aqui nós temos também a primeira aparição do Devimon, incluindo enfrentando os escolhidos. E assim, pra mim, esse episódio foi um dos mais bonitos aqui nessa temporada. Cara, pra mim ele ficou muito bem animado do início ao fim, assim, foi muito bem feito, muito bem produzido, né? O Devimon já começa dando uma coça no Metal Greymon e no Erigarurumon, força ali os escolhidos a ficarem escondidos, porque ele ficava dando mãozada na galera, assim, a galera ficava tiltando igual um sei lá o quê. E é aí que nós vemos que naquele cristalzinho que tava sendo armazenado toda a energia, tem alguma coisa ali, né? Tem um Digimonzinho ali, uma coisinha sendo formada, e que faz referência totalmente ao Millennium Moon, que é um dos Digimons que tá aí na mitologia do mundo digital, que ele faz referência ao bug do milênio, por isso esse nome de Millennium Moon, né? Ele tem muita relação com o Ryo Akiyama, que é, nossa, uma história bem complicada que fica para um próximo vídeo, para um outro vídeo que eu possa explicar para vocês qual que é o rolê do... Se vocês já devem saber também, né? Que eu imagino que todo mundo saiba aqui o rolê do Ryo Akiyama, mas que eu imagino que não tenha aqui nessa série, até porque existem alguns rumores de que o Ryo foi descontinuado lá na série do Japão, então eu imagino que eles só vão usar meio como referência pro pessoal das antigas que conhecem o Millennium Moon e vão trabalhar ele de uma outra maneira aqui. E pois bem, nós vemos muito ali o Devimon tentando trazer o Digimon sagrado pro lado das trevas, né? Tanto que o TK intervém ali e fala assim, não, você não vai pegar o meu Digimon, você não vai botar as suas mãos no Digimon sagrado, né? E o Poyomon acaba evoluindo pra Tokumon naquele momento. Eu fiquei com vontade de ver o Tokumon falando, assim como era na série original. E daí isso deixa o Devimon putaço, porque ele vê toda a silhueta ali do Angemon e tal. E ele fica tipo, puto, por que você não tá resistindo às trevas e não sei o quê? E daí aquele cristal acaba reagindo e fazendo com que o Devimon acabe evoluindo, né? Ele acaba virando o Neo Devimon. E pois bem, se o Devimon já estava utilizando o Miasma para dar um pau no Metal Greymon e no Erigarurumon, agora evoluído, né? Obviamente ele estava dando um pau ainda maior, um cacete ainda maior e categórico. Tanto que eles não conseguiram nem sequer encostar no Neo Devimon, né? E eu gostei muito da sequência de batalha deles, estava muito bem animado, estava fluido, estava bonito, sabe? Tipo, pô... Isso que eu queria ver em Digimon em todos os episódios, sabe? Mas aí, mais uma vez, temos o poder da amizade influenciando ali, né? As crianças que estão lá em Tóquio, né, fazendo aquela missão paralela de proteger a Network com a Calamaramon e com os outros Digimons, eles acabam falando assim, não, a gente tem que ajudar eles, porque esses Digimons estão transportando a energia pro Devimon, né, deixando ele cada vez mais poderoso, então a gente tem que destruir aquela torre que tá ali, que é a torre de transmissão, basicamente. Aí eles pensam ali com mais energia, com mais vontade, os seus Digimons digievoluem para a sua forma perfeita e cada um ali tem uma sequência de evolução igual na primeira vez que eles apareceram. Ou seja, esse episódio precisou gastar bastante tempo, porque não sei se eles estavam com pouca criatividade, o que foi. E daí eles vencem facilmente a Calamaramon. E daí, aqui fica uma questão sobre o porquê que eles não fizeram isso logo desde o começo, né? Porque, assim como o Sago citou no Twitter dele, é uma coisa bem pertinente o que ele falou, né? Que na temporada original, eles não podiam ficar indo para a forma perfeita o tempo todo, porque era um gasto de energia, né? Tanto que eles voltavam para sua forma de bebê. E aqui não tem muito isso, né? Eles não têm muita essa restrição, então não tinha o porquê deles não terem evoluído logo e resolvido toda essa parada. A meu ver, se você tiver uma opinião contrária, por favor, coloque aqui nos comentários que eu quero muito saber. Mas assim, resolvido toda a treta ali da Network, destruída a torre, o Devimon dá uma hesitada ali, ele começa a sentir os efeitos da destruição da torre, e daí o Metal Greymon e o Erigarurumon conseguem destruí-los, né? Tanto que o Erigarurumon consegue acessar até mesmo ao modo Sagitários, né? O que mostra que basicamente eles agora têm acesso a essa forma ao seu bel prazer, não é simplesmente tipo no momento de desespero
né? Achei legal, achei bom. Como se fosse uma funcionalidade ali que eles adquiriram, né? Mas o Metal Greymon não acessou o Alteros. Daí não sei se ele achou que não precisou, sei lá. E daí tudo bonito, tudo cheiroso, né? Tudo resolvido lá na network. Os barquinhos que estavam sendo controlados ali também conseguiram se safar, né? Porque teve toda essa treta de que o dano que estava sendo causado na network estava influenciando em alguns barcos que quase se chocaram com Singapura. Mas eu achei meio irrelevante e tal. Mas é aí que aparece o Dark Knightmon mais uma vez. Ele consegue recuperar o cristal do suposto Millenniummon. Só que aí ele consegue ainda fazer com que o Neo Devimon reapareça. E ele reaparece ali meio que pela metade, só que Digi evoluindo. E é aí que nós vemos que no próximo episódio nós teremos o Neo Devimon evoluído para sua forma Mega, né? Que seria basicamente o Dan Devimon, né? Que pra mim é um Digimon novo, eu não sabia, não conhecia ele antes disso, né? O Neo Devimon sim eu conhecia, mas o Dan Devimon não sei se foi um Digimon criado pra agora ou se ele já existia essa forma dele, mas nós veremos um Digimon Mega atacar os escolhidos e basicamente teremos um grande problema aí, né? Porque ele mostra que o Tai, ele pereceu ali, ele caiu, ele já estava sendo tomado pelas trevas, o Metal Greymon também, o que me faz crer de que aquele ruído, aquela teoria que a gente achava sobre o Mugendramon possa acontecer aqui e acontecer uma digievolução corruptiva, né, fazendo com que o Metal Greymon vire o Mugendramon e acaba saindo do controle ali para, sei lá, enfrentar o Dan Devimon ou acabar atacando os próprios escolhidos. Mas no preview também fala sobre esperança e sobre um milagre acontecer, e aí aparece o Tai envolto de um brilho sagrado ali. O que eu acho que pode acontecer é, o Mugendramon aparece, causa um problema ali por metade do episódio, e ao final, o Digimon sagrado, no caso o Tokomon, ele consegue startar mais um milagre ali, fazendo com que ele atinja a forma do Wargreymon, talvez, não sabemos, né? Acho que aqui vai ser um bom ponto para aparecer as formas megas. O Wargreymon e talvez o Metal Garurumon, né? Mas eu acho que, sei lá, talvez eles vão separar um pouquinho os dois, não fazer acontecer ao mesmo tempo, como foi na temporada original. Fala pessoal, aqui é o Pedro do Futuro, né? Eu tive um pequeno probleminha ali com o encerramento do vídeo. Mas, basicamente, eu tava falando que eu gostei bastante desses dois episódios, né? O episódio 22, que foi o do Eric Garurumon, achei ok. Achei que ele faz um parzinho bem legal ali com o episódio do Metal Greymon, né? Mostrando o modo Sagitário, né? Assim como foi o modo Alterus do Metal Greymon. Não achei super espetacular, mas achei bom, achei legal, achei empolgante a batalha, pelo menos. E o episódio 23, que foi o do Devimon, eu achei muito melhor. Animado principalmente, mas também gostei bastante da dinâmica que teve ali, apresentando novos conceitos, etc. Mas ainda tenho aí as minhas ressalvas sobre ele, né? Mas de qualquer modo, agora eu quero saber a sua opinião. Quero saber se você gostou ou se você não gostou desse episódio. Por que você gostou e por que você não gostou, né? Deixa aqui na caixa de comentários, vamos falar um pouquinho mais sobre. Me dê as suas impressões. Porque basicamente esse vídeo aqui é só pra eu iniciar essa conversa dando as minhas impressões. E aí vocês também dão a de vocês pra gente poder falar ainda mais. Inclusive, se tiver coisa que eu falei que vocês acharam interessante, acharam relevantes, coloquem aqui também, né? Porque pode ter passado alguma informação por mim. Porque também, né, não sou um grande mega especialista em Digimon, eu sou um fã comum que assiste e tenta se divertir, tenta curtir aquele conteúdo, tá bom? Muito obrigado de coração. Se você quiser assistir de maneira oficial Digimon, você pode assistir pela plataforma da Crunchyroll, que traz oficialmente pro nosso país. E também não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo, que vai ajudar demais o nosso trabalho. E não esquece de aparecer ali no primeiro link na descrição, que é a nossa página do Apoia-se. Se você quiser ajudar a gente a crescer cada vez mais, participar do nosso grupo exclusivo do Discord, dá uma passadinha lá sem compromisso nenhum. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo ou a próxima gameplay. Falou!